uma criança, nem uma jovem, né? Mas uma igreja muito madura. Da sua origem, né? Nós somos uma igreja de origem reformada. Após a reforma de Lutero, né? Nós tivemos na Suíça Zwinglio e também depois francês João Calvino, que atuaram na Suíça. E Calvino foi o principal teólogo, né, da Reforma, que escreveu as Institutas, né? E as igrejas, no início, elas foram chamadas de igrejas reformadas, né? Então era igreja reformada, né? A presbiteriana, né? Ela se popularizou nas Ilhas Britânicas, né, a partir, inclusive, do John Knox, né, que é o fundador do presbiterianismo. Inclusive, só para comentar com os irmãos, ele não viveu muito tempo, né? Ele viveu apenas, eu vou dizer apenas, né, porque para nós hoje ele viveu 58 anos. Então, morreu jovem, né? Para a nossa realidade de hoje. Ele tinha muito, né, para oferecer ainda, né, ao Evangelho, à igreja, mas os propósitos de Deus, né, e o tempo de Deus, né, é o tempo de Deus. Ele chama e faz a sua obra segundo o seu querer, segundo a sua vontade, né? E depois nós vamos ter, né, no século 17 e 18, quando os irlandeses vão para os Estados Unidos, né, e levam o presbiterianismo para os Estados Unidos. No século 19 chega ao Brasil com o Simonton, né, vindo dos Estados Unidos, né? E se chama presbiteriana porque o seu governo é exercido pelos presbíteros, né? Presbítero docente e presbítero regente. Presbítero docente da área do ensino e regente para a parte da administração, né? Por isso que nós somos chamados igreja presbiteriana, né? Nosso governo presbiteriano é conduzido por um conselho eleito pela Assembleia, né? Que assim ele toma as decisões, orienta a caminhada da igreja, sistema presbiteriano de governo, né? Nós vamos, neste momento, orar e agradecer a Deus, né, pelo surgimento da reforma, pelo presbiterianismo e pelas demais, né, igrejas reformadas que desenvolvem o seu ministério e que têm sido fiéis ao ensino da palavra do Senhor, o nosso Deus. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Heraldo que nos dirija esta oração, né? Agradecendo a Deus e pedindo a direção de Deus que o Senhor continue a nos orientar. Os irmãos podem permanecer como estão mesmo, né? O presbítero Heraldo estará orando. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Jesus. Sim, Pai. Sim, Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Pai. Sim, Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Amém, Jesus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém, Jesus.
Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Pai. Oh, Jesus. Sim, Deus. Oh, Jesus. É verdade, Pai. Encoraja-se. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 9 e o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso de número 10. É um texto bastante conhecido de todos nós. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vós, porém, sois raça eleita. Entendemos que não fui eu que decidi me tornar um cristão, né? Que decidi, né, pela igreja, pelo evangelho, mas foi o Senhor que me separou, foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça e me deu o privilégio de servir a Ele na sua igreja e também no seu reino. Privilégio, por quê? Porque nos tornou essa raça eleita. Pedro diz no versículo 10, né? Antes nós não éramos, antes nós não pertencíamos, antes nós não fazíamos parte. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, decidiu me alcançar você e trazer você para fazer parte dessa igreja. Jesus disse, não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu que escolhi vocês, para que possam ir e produzir, né, frutos sobre a face da terra. Então nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte da igreja de Cristo. E nós, fazendo parte da igreja de Cristo, através da igreja presbiteriana independente. Comemorar, celebrar, amados irmãos, os 122 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não é orgulho denominacional, é gratidão a Deus. Porque assim como no Antigo Testamento, né, nós tivemos as 12 tribos, né, e cada uma tinha o seu escudo, hoje nós temos, né, várias denominações. Mas nós podemos agradecer a Deus pela dominação na qual o Senhor nos escolheu e na qual o Senhor nos colocou para servi-lo. Não nos orgulhamos por ser presbiterianos, mas agradecemos a Deus pela doutrina que o Senhor nos concedeu através dos seus líderes. Agradecemos a Deus pela maneira como a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasceu. Hoje, nós vemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, reconheceu que as razões as quais, né, surgiram as crises no início e que surgiu a IPI do Brasil, tinham razão. Há um reconhecimento hoje. Não podemos, já tentamos, né, voltar, nos unir no passado, algum tempo atrás? Sim. Mas não foi possível, porque a IPI já tinha toda a sua organização, né? Tinha toda a sua estrutura. E a IPB estava muito maior que a IPI. Então, por que nos unir se nós podemos caminhar juntos
lado a lado, fazendo a obra do Senhor. E um reconhecendo o ministério do outro, né? No nascimento da nossa igreja, foi em 1903, né? Quem liderou foi Eduardo Carlos Pereira. Nós vamos ouvir um pouco dessa história, né? Porque presbítero José Celestino de Aguiar, né? Foi presbítero aqui dessa igreja e ele participou, né, no nascimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, de forma que nós vamos ter um pouco, né, mais da história da IPI, na IPI de Agudos, porque nós tivemos um presbítero que participou no início da reforma, né, no início da reforma, no início da organização da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. E nós temos o nosso logo, né? E quando nós olhamos para ele, será que nós temos ideia realmente do significado de tudo isso, né? Será que nós conseguimos explicar os símbolos, né, aí do nosso logo, né? As cores que existem aqui, né? O que significam essas cores? Esse logo não surgiu, né, de alguém que disse, olha, Igreja Presbiteriana Independente, e agora tem esse logo. Não. Ele foi elaborado pensando teologicamente, né? Teologicamente. Por isso, aqui estão os símbolos. Nós temos, né, ali a Bíblia, né? E ela está ali aberta, né? Representando ali na base, né, do nosso símbolo, né? Dizendo que a Bíblia é realmente, né, a nossa regra de fé e prática. É ela que nós seguimos. Não é a doutrina dos homens, não é a tradição, mas a Bíblia é maior do que toda e qualquer tradição da igreja, né? Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, né? Ela é a palavra do Senhor nosso Deus. E nós cremos nesta palavra, então a base ali, né, é a Bíblia. Depois nós temos a sarça ardente, né? Aquelas gotas vermelhas ali, né, são chamas, né? A sarça ardente, o galho ali, né? Simbolizando ali a sarça ardente, né? E isso nós vamos lembrar lá de Êxodo 3, Moisés, quando o Senhor aparece, né, para Moisés e conversa com Moisés. Depois nós temos, né, a cruz céltica, né? Essa cruz aqui que tem na porta da nossa igreja, eu não sei se você já ficou sabendo disso, mas é a cruz céltica, né? É um símbolo do presbiterianismo tradicional, né? E representa a vitória de Cristo, né, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno, né? Nós cremos que na cruz de Cristo os nossos pecados foram colocados e por intermédio do sangue que foi derramado lá na cruz de Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos dos nossos pecados. Depois nós temos aqui a pomba, né, simbolizando o Espírito Santo. Quando conversamos com as pessoas, e principalmente com pentecostais, eles olham para nós, né, questionando se nós cremos no Espírito Santo. Se a igreja presbiteriana, né, tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vive em nós, que realiza a obra do Senhor através de nós. E temos o símbolo do Espírito Santo, né, na nossa logo. Está aqui. Também estilizado, junto com a pomba, né, é o peixe. Esse do meio aqui ficaria o peixe, né? Só o peixe, que é o símbolo, né, do cristianismo.
No início, eles se identificavam por causa das letras, né? Ictus e Christus, né? E depois temos também o portal gótico, né? Que envolve todo esse conjunto, representando a igreja como uma instituição e acolhendo todos esses símbolos de fé dentro dela. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Agora, também é importante, nós sabemos que eles estudaram também para colocar todos esses símbolos da nossa fé juntos, mas também eles estudaram sobre a questão das cores. Por que essas cores? O azul na cruz evoca a majestade e a glória de Deus, simbolizando a majestade e a glória de Deus. O branco na Bíblia e na pomba, pureza, do Espírito Santo de Deus que atua em nós e a pureza e santidade da palavra do Senhor, o nosso Deus. O vermelho da sarça, simboliza o sofrimento de Cristo e o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário e o encontro também, da presença de Deus. O verde, no lenho da sarça, inspira vida e esperança em uma igreja forte. E o amarelo ouro, complementa o desenho representando a realeza, purificação e celebração. Olha a riqueza que nós temos, amados irmãos, tão somente no símbolo da nossa igreja. Já podemos evangelizar alguém, falar de Cristo Jesus através do símbolo da igreja. Você explicando o símbolo da igreja, você fala de Jesus, conta toda a história, da palavra do Senhor nosso Deus, no símbolo da igreja. Às vezes nós não valorizamos a igreja que temos, a igreja que somos, nossas bases. Precisamos valorizar, amados irmãos. Aqui nós temos a certeza que não é nada feito assim por acaso, não. É feito tudo na ação do Espírito Santo de Deus, e no estudo e no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, tem que ser motivo de alegria para nós pertencer a essa igreja. Tem que ser motivo de alegria para nós, carregar esse símbolo da igreja, porque não é o símbolo da igreja, é o símbolo da fé cristã. Assim como eles tinham, lá no início, o peixe que eles faziam para se identificar, nós temos esses símbolos e é os símbolos da nossa fé. E o nosso logo, o nosso símbolo, é uma composição visual que busca expressar os principais elementos da fé e identidade da igreja, incluindo sua base bíblica, seu chamado à missão, a vitória de Cristo e a atuação do Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando neste momento pela inspiração que o Senhor deu, aos nossos irmãos na organização da igreja. Depois nós vamos ler também, a nossa afirmação de fé, que foi elaborada em 1938. E também vamos dar uma analisada naquilo que nós afirmamos como Igreja Presbiteriana Independente. Feche teus olhos, vamos estar orando. Vou pedir duas orações, pedir nossa irmã presbítera Dilma e também a nossa irmã presbítera Dilma e depois também o nosso irmão presbítero Silas. Oremos ao Senhor. Sim, Pai. Amém, Jesus.
Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Pai. Te agradecemos, Senhor, e louvamos, ó Deus, o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sim, Pai. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sim, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. E nós vamos agora fazer a leitura da nossa afirmação de fé. Você conseguiu colocar aí? Vamos colocar em pé, irmãos. A nossa afirmação de fé. Ela não foi adotada oficialmente, mas é a afirmação de fé que foi criada em 1938, né? E é assim que nós cremos. Vamos todos juntos? Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, dos humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhas e filhos, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as sagradas Escrituras. Amém, amém. Os nossos e proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para a paz, justiça, liberdade e solidariedade
entre todos, até que Jesus Cristo volte. Amém, 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 amém. Podemos sentar, irmãos. Esta afirmação de fé, ela está lá no site da nossa igreja, mas nós vamos providenciar, né, para que os irmãos possam ter em suas mãos, para de vez em quando lembrar daquilo que nós cremos, né? Faltou uma partezinha lá no início, né? Cremos na Santa Trindade, modelo de comunhão, unidade e amor, né? Então, cremos na Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Esta é a primeira frase, para nós compreendermos, né? Afirmarmos que nós cremos no Deus Trino, e Ele é modelo de unidade. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, né, a igreja também precisa viver em unidade. Para nós não é fácil, né? Temos as nossas diferenças, né? Mas aí é que reside exatamente, né, a multiforme sabedoria de Deus, usando homens e mulheres para o louvor da sua glória. Aí depois, cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e todos os seres humanos, né? O Deus Criador. Esta é a nossa fé. Esse é o nosso Deus, Criador e sustentador de toda a criação, que está no controle de tudo, de todas as coisas. Nós estamos estudando agora, né, nos lares, sobre Deus está no controle. Esse é o tema dos nossos estudos nos lares agora a partir de agosto, mas tem alguns irmãos que já estão estudando, né? Procure estar nos lares, né? Procure um lugar para você estudar a palavra, para você ter comunhão e para estar conhecendo um pouco mais a respeito desse nosso Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Cremos Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele também é o nosso Salvador, né? Ele é o príncipe da paz, é aquele que estabelece a paz nos nossos corações, em primeiro lugar, nós com Deus, né? Ele morreu exatamente para poder promover essa paz entre Deus e o homem, né? Então, primeiramente, nos nossos corações, nas nossas vidas, e a paz entre os homens, e a paz na vida da igreja, né? Que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. E Jesus nos enviou a realizar esta obra sobre a face da terra. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja não é se reunir aqui acomodado, né, nessas cadeiras confortáveis aí e ficar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, né? Nossa missão é de pregar esse Cristo, anunciar esse Cristo lá fora, realizar essa obra de Cristo Jesus lá fora. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servas e servos. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, testemunhamos essa fé. Somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa chama que ardeu lá diante de Moisés quando ele foi chamado. Essa chama que ardeu lá na igreja de Atos dos Apóstolos. Essa mesma chama que arde hoje sobre os nossos corações. Que nós cremos. Quando nós nos reunimos por obra e ação do Espírito Santo de Deus. Você não vem à igreja por sua própria vontade. Aquele que adentra o templo, aquele que chega na casa do Senhor nosso Deus, ele chega porque foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou no seu coração e te trouxe para a casa do Senhor. Não foi porque você está acostumado, né? Já está matriculado, então você vem. Não, nós cremos que você vem
por causa do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus preparou e tem algo para falar também, ministrar ao seu coração. Quando nós vamos ouvir a palavra, nós oramos por iluminação. E essa iluminação é a iluminação do Espírito Santo, para que possa falar aos nossos corações, para que possa falar às nossas vidas. E foi derramado sobre filhos e filhas, sobre todos. O Espírito Santo de Deus que atua na vida, na minha vida, é o Espírito Santo de Deus que atua na vida das crianças quando elas estão ali ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus que fala através da sua vida é o Espírito Santo de Deus que fala através da vida daqueles que estão ministrando ali para as crianças. E fala, né, na nossa afirmação de fé, filhos, filhas, moços e velhos, servas e servos. É o Espírito Santo de Deus que fala através de todos nós. E a palavra do Senhor nosso Deus nos diz: você não deve ficar preocupado quando você tiver que falar. Você tem sim que se preparar. Mas onde você estiver, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer você lembrar daquilo que você precisa. É o Espírito Santo de Deus que vai orientar o seu coração a respeito daquilo que você precisa dizer. Em cada momento que você tiver que falar do Evangelho de Cristo Jesus, serão momentos diferentes, né? Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou como para sermos pescadores de homens. Então você vai estar, né, para anunciar a palavra, conversando com alguém. Aqui nós fazemos sobre um gancho, né? Então você encontra um gancho na conversa e você fala de Jesus para a pessoa. Mas como pescador de homem você percebe, naquele momento em quando a pessoa, né, beliscou a isca, você fisga, né? Você fala da palavra de Jesus. E é o Espírito Santo de Deus que ilumina o seu coração naquele momento que você precisa falar da palavra do Senhor nosso Deus para alguém. É o Espírito Santo de Deus que dá essa oportunidade para você falar da palavra. E pode ter certeza que sempre o Espírito Santo proporciona momentos para você falar da palavra. É que às vezes nós não aproveitamos, nós não damos aquela fisgada, né? Às vezes nós dormimos, cochilamos, né, como pescadores de homens. E está lá, né? Está lá beliscando, está lá dizendo: fala de Jesus para mim, né? Olha, fala de Jesus para mim, né? Está lá mexendo com você, mexendo com o seu coração, para que você fale de Jesus para a pessoa. Você está tendo muitas oportunidades de falar de Jesus para a pessoa e você não fala. Às vezes por muitos motivos, né? Por medo e tudo, uma insegurança. Mas deixa o Espírito Santo de Deus. Ele vai conduzir você a falar. Todos nós. Ninguém pode dizer que não tem. Porque todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receberam o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. Uns têm mais graças, outros têm menos graças, mas o fato é todos temos e somos templos do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você que precisa deixar-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. O problema não é a quantidade, né, ou como você está do Espírito Santo de Deus, é o quanto você se deixa ser usado por Deus. O quanto você deixa o Espírito Santo falar através de você. Porque Deus é maravilhoso. É tremendo, né? Quando Ele fala a respeito da nossa parte, é exigido pouco, né? Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer maravilhas com essa fé. E Deus é gracioso para conosco. Ele nos enche do Espírito Santo. Ele nos dá vida e vida abundante. Ele nos dá plenitude do seu Espírito. Depende de cada um de nós nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você tenha isso com você. Você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa que é ungida pelo Espírito Santo de Deus, né? Que é a habitação do Espírito Santo de Deus. E não são os pentecostais que possuem mais do Espírito Santo de Deus, não.
assim como eles, nós também temos o Espírito Santo de Deus. E ontem até aconteceu no final do culto algo interessante, né? O reverendo Jonas Furtado estava pregando, e no final do culto ele, né, falou em línguas lá, né? Só que ele trabalhou no meio dos índios, então ele conhece a língua indígena. E ele pronunciou uma frase, né, no final do culto, né? Depois o pessoal, ô pastor, o senhor tinha que ter traduzido aquela frase. O pessoal imaginou que o senhor estivesse falando em línguas aqui, viu? E realmente ele estava, né, falando em línguas, mas na língua indígena também que ele conhece. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus age nos nossos corações, assim como age no coração dos pentecostais de outras igrejas, né? E a forma é a multiforme sabedoria de Deus. Talvez em nós arda mais pelo conhecimento, pela busca do conhecimento mais e mais de Deus. E eles de uma outra forma, mas nós somos uma igreja, que nascemos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Cremos na missão e na proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade, solidariedade entre todos. Opa, eu pulei um pedaço aqui. Cremos na igreja, família da fé. Isso é muito importante, né? Para nós colocarmos em prática isso aqui. Nós somos uma família, a família presbiteriana, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras. Vida e vida abundante, né? Cremos que nossa missão é proclamar o Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos, até que Jesus Cristo volte. Então, sua missão, né, não termina quando você se aposenta. Sua missão não termina quando você decide, né, parar. A nossa missão só termina quando Jesus Cristo voltar. Então, se você está, né, lá sossegado porque você já aposentou, se você está lá sossegado porque você já tem uma certa idade, né? Não. A sua missão só vai terminar quando você fechar os seus olhos, quando o Senhor chamar. Ou a sua missão só vai terminar quando Jesus Cristo voltar. Amém? Que você esteja firmado nesse propósito de servir ao Senhor nesta igreja, conhecendo realmente como nasceu essa igreja, a história dessa igreja, a beleza dessa igreja, os símbolos dessa igreja e a afirmação de fé também desta igreja. Vamos ler mais uma vez? Por favor, coloque novamente lá para nós. Ou você já está aí? Ah, certo. Olha lá. Então nós vamos, começamos lá com o título lá. Vamos colocar em pé novamente e vamos ler novamente a nossa afirmação. Agora sim, começando lá no Cremos. Cremos na Santa Trindade, modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Traz boa justiça aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre os filhos e filhas, moços, velhos, servos e servas. Cremos na igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as sagradas Escrituras. Cremos que nossa missão é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade
Amém, 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 amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos ter mais umas orações nesta manhã. Como nós temos a reunião da Assembleia, estaremos orando pela reunião da Assembleia Geral, que vai ser a partir do dia 30, né? E nós vamos estar orando pela Assembleia Geral, pelos sínodos e presbitério. Vou pedir que a nossa irmã Vívia esteja orando pela reunião da Assembleia Geral, pela Assembleia Geral, o sínodo e pelos presbitérios. Depois, são duas instituições que eu gostaria que sempre estão em evidência na nossa igreja, né? A FATIP, que é a nossa casa de profetas, né? A nossa faculdade, que tem tido o privilégio de formar muitos e muitos pastores, né? na nossa denominação. Inclusive está ali a Vivian, né? Licenciada para ser ordenada, passando pelas provas do presbitério, né? Formada pelo nosso seminário. Também temos aqui o Guilherme. Está fazendo já ou não? Já está matriculado na FATIP também, né? Fazendo a faculdade EAD. E quem mais? A pastora Juliana, formada na FATIP, também hoje à distância, mas vai na nossa faculdade, né? O Márcio. Mas nós temos a alegria, né, de ter essa casa de profetas, né, que tem tido a oportunidade de formar pastores e pastoras no nosso arraial presbiteriano. E nós temos a Betel. A Betel é a instituição que cuida da parte da educação infantil, né, na nossa igreja. E tem feito um trabalho muito bonito em todo o arraial presbiteriano, né? Mais próximo de nós aqui que tem funcionando ativamente é a Betel lá de Botucatu. A Betel de Botucatu, ela tem uma estrutura muito boa e atua também na cidade, e eles cuidam da parte do esporte da cidade. A cidade terceirizou o esporte e eles estão hoje atuando na área do esporte, lá na cidade de Botucatu. Então, é a Betel presente na cidade, né? Pedir para o Marcos esteja orando pela FATIP e pela Betel. E depois nós vamos orar pelos ministérios e também pelo movimento que intercede pela nossa igreja, que é o Movimento Nacional de Oração, né? Eu vou pedir, eu faço essa última oração aqui. Vamos orar. Primeiro a Vivian, né, orando pela Assembleia Geral, Sínodo e Presbitério, e depois o Marcos pela FATIP e Betel, e depois estarei orando pelos ministérios. Oremos ao Senhor. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Oh, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Obrigado, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus.
Sim, Deus, visita, Pai amado. Sim, Pai. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Oh, Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Sim, Deus. Olha, Senhor Deus, pelo nosso presbitério, Pai. Sim, Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Oh, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Está conosco, Pai. Sim, Deus. Amém, Jesus. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Verdade, Pai. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Amém, Jesus. É verdade, Deus. Oh, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus. Oh, Pai, visita, Senhor. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Sim, Deus. Tem misericórdia, Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Levanta, Senhor. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, aleluia.
Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Sim, Deus. Amém, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Maravilhoso, nós colocamos todos os ministérios, Senhor Deus, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na Tua presença, Senhor. Olha, Deus, pelo ministério de diaconia, missões, para que cada um, Senhor, cumpra, ó Deus, os seus propósitos, Senhor Deus, para os quais eles foram chamados, Senhor, e possa atuar, Senhor Deus, no seio de toda a Igreja, Senhor, nacional, Senhor Deus, também internacional, Senhor, e assim, ó Deus, esses ministérios fortalecidos, orientados pelo Senhor, Pai, ó Pai, realize a sua obra, Senhor, e possa alcançar muitas e muitas vidas para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, e assim, ó Deus, ó Pai, ver esse mundo ser transformado, Senhor, ver, ó Deus, a realidade da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, ó Pai, ser transformados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor, porque, ó Deus, nós não temos mais esperança nos homens, somente, ó Deus, a nossa esperança está colocada no Senhor, Pai, por isso, ó Deus, age através dos ministérios da sua igreja, na cidade, no estado, na nossa nação, Pai, e muda, Deus, a realidade na qual nós estamos vivendo, porque só o Senhor pode fazer isso, e nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, cuida, Deus, do movimento nacional de oração, que tem estado na retaguarda desta igreja, Senhor, intercedendo, orando, buscando, clamando e abençoando e fortalecendo, Deus, a sua igreja, Senhor, abençoa, Deus, a nossa torre de oração, Senhor, abençoa, Deus, a Vida Viva, que é a coordenadora, Senhor, e, ó Deus, abençoa cada intercessor, Senhor, abençoa, Deus, os plantonistas, para que, ó Deus, sejam, ó Pai, sempre prontos a te servir. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém e amém. Lembrando, irmãos, durante essa semana até quinta-feira,